Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Andriotti, sou a CEO do Grupo Ambipar. Agradeço novamente a oportunidade de apresentarmos os nossos resultados. Já aconteceu o trimestre passado e agora nesse estamos bem animados e também se adaptando às novas realidades aqui desse projeto aí do nosso IPO. Estamos bem satisfeitos e conseguindo aí cumprir e superar em alguns aspectos todas as metas que apresentamos na época do nosso roadshow. Eu vou apresentar o time, a nossa apresentação, ela vai ser composta aqui por um time, eu acho que cada um na sua especialidade. Então eu tenho o Thiago Silva, nosso CFO, ele vai estar falando da evolução dos números. Desse lado, Yuri Keiseman, ele vai estar falando do nosso crescimento nos Estados Unidos. O Davidson, ele vai estar falando das nossas novas aquisições relacionado ao produto gestão de compliance. E a Onara, que é a nossa diretora de sustentabilidade e ESG. Então, novamente, agradeço a oportunidade e após as nossas apresentações, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas aí, acho que vai ser via chat e a gente vai respondendo de acordo com a demanda. Boa apresentação. Eu queria começar a nossa apresentação com um tema bem importante, que é com relação à saúde. Nós estamos aí continuamos a viver o assunto da pandemia, e a Ambipar hoje é uma precursora aí, não só no Brasil, mas em parte do mundo, no combate ao Covid-19. Então, internamente, eu já havia falado no tri anterior que a gente tem um cuidado muito especial com os nossos funcionários internamente aqui no nosso complexo operacional e em todas as nossas operações pelo mundo. Mantemos ainda semanalmente a descontaminação de todas as nossas bases, de todos os nossos equipamentos e ainda somos procurados também no Brasil e, em especial, na Inglaterra, para continuar fazendo descontaminação em clientes nossos que já eram da carteira ativa e em outros que nós conseguimos conquistar em função aí até do assunto da Covid. A nossa área de P&D, nesse tempo, ela trabalhou incessantemente para conseguirmos encontrar novos produtos bem eficientes, e dentre um deles, nós conseguimos trazer um sanitizante com efeito prolongado, que ele consegue manter superfícies livres de Covid por até 24 horas. Então, esse foi o esforço da nossa área de P&D, junto com alguns outros órgãos, e já está devidamente homologado e validado pelos órgãos para a gente continuar usando esse produto. A gente também vai falar depois um pouquinho da estrutura de capital e do nosso modelo de negócio, como ele está se expandindo e de que forma que nós estamos enxergando até o final aí de dezembro a entrega do nosso crescimento orgânico e inorgânico. Pode dar um slide? Pode passar para o próximo. Nós havíamos dito para vocês que para a gente ter esse crescimento, principalmente na Environment e na Response, dentro do Brasil, organicamente, nós tínhamos a intenção de abrir várias regionais comerciais, para que a gente não perdesse nenhuma oportunidade dentro do território. Então, no primeiro momento, nós falamos de abertura de 4 regionais comerciais. Com a abertura do nosso capital, nós tivemos uma visibilidade no mercado muito grande. Isso foi muito importante, a gente está bastante satisfeita com isso. E, baseado nisso, nós entendemos o seguinte,
só o nosso primeiro plano não ia atender todas as nossas demandas. Então, nós já abrimos outras 3 unidades comerciais, que é Rio de Janeiro, Curitiba e Camaçari. Camaçari em especial, porque ele é um polo petroquímico bem importante no Nordeste, e nós estamos sendo bastante demandados com relação aos vários produtos do grupo. Então, as coisas estão acontecendo, essa força de venda, ela está trazendo bastante oportunidades, e dessas oportunidades, várias delas já se concretizaram em negócios. E esses negócios, seja para Response, com as suas mensalidades e atendimento, seja para Environment, em atendimento de gerenciamento de resíduos, e todos eles foram com foco na nossa proposta principal, que é a valorização de resíduos. Então, esse plano já atingimos, superamos eles com o assunto dessas regionais. Pode passar o slide. Agora o Yuri vai estar falando um pouco das aquisições aí nos Estados Unidos, né? Sim, obrigado, Cris. Bom dia a todos. A gente continua com o nosso projeto de expansão nos Estados Unidos, na América do Norte, que está ocorrendo de forma inorgânica. Como vocês se recordam, a gente, no primeiro semestre, completou a aquisição da Allied International Emergency, que é uma companhia localizada no Texas, e mais recentemente realizamos outras 2 aquisições, uma na Georgia e Flórida e a outra Alabama. Esse é o caminho que a gente tem perseguido e que desenhou, ou seja, é uma estratégia onde a gente busca replicar no território americano um modelo similar ao que a gente tem no Brasil, que contempla capilaridade geográfica, diversidade de serviços oferecidos, todos ligados à emergência e serviços relacionados ao meio ambiente, e que depois passam a ser integrados dentro de um modelo centralizado, com gestão única de emergências e uma retaguarda no modelo nacional, onde a gente usa uma estrutura de serviços compartilhados. Bom, essas aquisições, elas têm performado absolutamente de acordo com o nosso plano. No terceiro trimestre desse ano, um crescimento de 40% em relação ao terceiro trimestre do ano passado na Allied, e as outras 2 companhias que a gente comprou têm demonstrado e demonstraram em outubro um faturamento realmente expressivo. A complementaridade de serviços, além da geográfica que fica evidente aqui através da análise do mapa, ela ocorre porque a companhia que a gente adquiriu na Georgia está muito focada na parte de marine, né, que é a parte aquática, com limpeza de tanques e limpeza de navios, enquanto a operação do Alabama está muito focada em remediação de solo, locação de equipamento. Então, isso permite um cross-selling de serviço entre as companhias, além das outras sinergias que a gente captura com o tempo. Tá? Então, evidentemente, existem outras oportunidades em fases avançadas de negociação, e o nosso processo de centralização e padronização de serviços e processos, né, operacionais está em curso. A gente tem um executivo que foi alocado à Inglaterra depois que a gente completou a aquisição no Reino Unido, que foi no final de 2018, que fez um trabalho brilhante na Inglaterra do ponto de vista de organização dessa operação, e ele está sendo alocado aos Estados Unidos para facilitar e iniciar todo o processo de integração dessas, hoje, 3 companhias, mas que seguramente vão aumentar no curto prazo. Então, existe todo um planejamento, um mapeamento de como as atividades são executadas em cada uma dessas companhias, e uma definição de melhores práticas, também baseada no conhecimento local, para, em seguida, haver a implementação disso. Tá? Então, não somente do ponto de vista de entrega de serviço no campo, mas também procedimentos comerciais para serem alavancados relacionalmente e, evidentemente, toda a parte de padronização de equipamento. Então, o Estado dos Estados Unidos entusiasma a gente. A nossa tese de conseguir oferecer nessa geografia um diferencial
de mercado, com base no conhecimento que a gente tem aqui, tem se comprovado. Já existem alguns casos de negócios realizados lá que foram gerados a partir do Brasil, em função do relacionamento muito forte que a gente tem com as líderes petroquímicas aqui, que têm atuação lá. Então, as perspectivas são muito boas. Evidentemente, o Covid impactou a indústria, tá? Mas algumas iniciativas, como, por exemplo, a introdução de serviços de desinfecção de ambientes, que era um serviço que as empresas que a gente comprou lá não ofereciam e passaram a oferecer, tem compensado, junto com, como eu comentei, a originação de negócios a partir do Brasil. Pode trocar o slide. O Davidson agora vai estar apresentando essa parte, né? Isso. Por favor, Davidson. Bom dia a todos, muito obrigado. Como já tinha sido anunciado anteriormente, a aquisição de uma empresa especializada em monitoramento de requisitos, a Ampto e agora a Verdigaia, formando o complexo Verdigaia GreenTech. Então, naturalmente, a Ambipar agora transforma-se em líder nesse segmento no Brasil, que envolve monitoramento e identificação de leis e a interpretação, uma base de dados de mais de 4 mil empresas, com mais de 40 mil usuários nessa plataforma, e abarcando um volume de serviços muito grande para gestão de riscos e compliance de sustentabilidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de ESG, e o objetivo da aquisição dessas duas empresas é justamente poder garantir todos os requisitos necessários para esse serviço de gestão de riscos e compliance. Obviamente a gente fala de compliance numa esfera de anticorrupção e antissuborno, mas há de se falar também do compliance de sustentabilidade. Daí a capacidade que nós temos agora, com a inteligência artificial, fazer uma captação muito rápida de todos esses requisitos aplicáveis no território brasileiro e em outros países também, e uma interpretação certa, né, do uso dessas leis em cada ramo de atividade. Então a gente está falando aí de mais de 350 ramos de atividade atendidos, a soma da Verdigaia e Ampto, e exagerado de empresas que já têm sistemas de gestão ambiental implementados no Brasil, e agora, com uma nova era de compliance de sustentabilidade e ESG, podendo fornecer outros indicadores, né? Uma valorização maior de tratamento de não conformidades, uma valorização maior da gestão de resíduos, e isso tudo sendo feito com inteligência artificial, com interpretação desses dados, com uma base tática, né, já com um processo de captação de requisitos ao longo desses últimos 21 anos, e daqui a pouco sendo capaz de fazer a interpretação de todos esses parâmetros ambientais para a atividade industrial, no Brasil e fora do Brasil. Pode mudar o slide, por favor. Com a chegada da Verdigaia GreenTech, tem também a inserção do Instituto Oxigênio. O Instituto Oxigênio ele já está operando no território brasileiro há mais de 14 anos, e o teu foco é inventário de emissões de CO2, seguindo os protocolos da ISO 14064, e programas de educação ambiental. Então, já um avanço muito grande em relação a programas de educação ambiental com crianças, a processos de carboneutralização, né, com compensação de emissões de CO2 através de plantio de árvores, inclusive apresentando aí um volume já bastante interessante de plantios de árvores em todo o território nacional, com processo de compensação de emissão de CO2, e também programas muito interessantes, que envolvem aí plantio de árvores com nascimento de crianças, que envolve aí, por exemplo, o programa Uma Árvore, Uma Vida. Isso se soma ao programa Carbon Z, que já opera dentro da Ambipar, e faz com que a gente tenha um pacote mais robusto agora de educação ambiental, de programas de compensação ambiental e carboneutralização e cálculos de emissão de CO2,
com plataformas também mais inteligentes, através do artificial, e daqui a pouco com a oportunidade de nós oferecermos essas soluções também com compensação ao cidadão comum e à atividade industrial. Pode mudar o slide, por favor? Pode mudar o próximo. Obrigada, Davidson. Agora eu gostaria que a Onara apresentasse aí nossa parte de ESG e sustentabilidade. Obrigada. Obrigada, Cris. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o contexto ESG, um tema que foi muito impulsionado aí pelos investidores, e a Ambipar tem na sua essência as atividades voltadas para a gestão ambiental. Então, o ESG é o nosso DNA, realmente ele é parte do nosso dia a dia, da nossa cultura. Falando um pouquinho da nossa estratégia com relação à sustentabilidade e ao ESG propriamente, nós temos hoje uma governança de sustentabilidade, onde está incluso aí o Comitê de Sustentabilidade, para que possamos trazer os temas de uma forma a ser validada pelos principais executivos da companhia, e principalmente pensando em priorização dentro da temática sustentabilidade, porque nós atuamos nesse tema dentro dos nossos clientes, na prestação dos nossos serviços, tanto pela Environment quanto pela Response, mas também temos as nossas atuações dentro das unidades próprias. E com isso, nós temos a incorporação na estratégia corporativa e trabalhamos dentro de alguns pilares nessa governança. E esses pilares nós trazemos através da transparência, né, para que possamos trabalhar de forma cada vez mais ética e que possamos ter uma comunicação assertiva. Trabalhamos também no pilar da equidade, buscando sempre a parte social, a justiça, trabalhando de forma socialmente justa, principalmente olhando para os nossos colaboradores e para as partes interessadas. A prestação de contas, onde nós entendemos a necessidade dessa transparência e dessa comunicação, olhando em toda a nossa cadeia de valor. Isso é algo que está sempre no nosso radar e dentro das nossas iniciativas. E a responsabilidade corporativa, né, onde nós temos alguns compromissos assumidos e também trabalhamos de forma a trazer esse desenvolvimento também para os nossos clientes. Então, olhando para a nossa companhia, nós fizemos um projeto onde estabelecemos as nossas metas, quais são as iniciativas que estão dentro do nosso portfólio, dentro do nosso trabalho dentro e fora da companhia, quais são as estratégias que são prioritárias e que podem trazer resultados de médio, mas principalmente a longo prazo, né, falando de sustentabilidade, pensamos sempre na perenidade do negócio, e os nossos indicadores. A estratégia adaptada pela companhia foi o Global Report Initiatives, que é o GRI, são indicadores globais, onde nós faremos todo o report de sustentabilidade. No primeiro trimestre de 2021, estaremos disponibilizando o nosso relatório de sustentabilidade referente ao ano de 2020, e juntamente com isso nos tornamos signatários do Pacto Global e estamos trabalhando também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde nós já realizamos, elencamos quais são os prioritários dentro do nosso negócio, mas claro, olhando para todos eles. Fizemos também algumas associações para que possamos trocar experiências e desenvolver os melhores conceitos e práticas, quais são as atualizações referente ao tema, qual é a abordagem, como que o mercado está olhando para esse tema, em todas esses pilares do ESG, o Environment, o Social e o Corporate Governance, e com isso nós nos tornamos também associados ao CEBEDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e também nos associamos ao Instituto Ethos, levando em consideração toda a expertise e a experiência que eles têm há muitos anos já na temática, principalmente social. Com isso, nós temos também os nossos projetos internos, os quais serão reportados no nosso relatório de sustentabilidade, dentre eles a preocupação com uma economia
regenerativa e de baixo carbono, utilizando sempre os conceitos da economia circular. Isso para nós é como um conceito da prática realmente dentro dos nossos negócios, então nós também oferecemos isso aos nossos clientes, para que eles possam ter uma performance positiva nesse sentido, e com isso poderemos estar transparecendo esse compromisso todo e todos esses resultados através do report de sustentabilidade que em breve estará. E também estaremos disponibilizando essas informações dos projetos, como energia solar, reuso de água de chuva, áreas de preservação visando a redução da emissão de gases de efeito estufa. Tudo isso também será disponibilizado em breve no nosso site. Bom, com relação ao ESG, sustentabilidade, hoje nós tínhamos como foco passar essas informações iniciais, mas é claro que estaremos acompanhando e disponibilizando todas as informações pertinentes e que são importantes para todo o mercado, no sentido de tomadas de decisão com relação às empresas que estão, de fato, comprometidas com esses 3 pilares e com a sustentabilidade, agindo hoje pensando a longo prazo. Muito obrigada. Obrigada, Nara. A alta direção ratifica aí nossos projetos todos de ESG e o grupo como um todo está muito focado e apoiando essa nossa diretoria de sustentabilidade ESG. Agora a gente vai passar, eu acho que o momento mais esperado aí de todos, né? O nosso CFO aí, o Thiago, apresentando os nossos números. Thiago, por favor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Como a Cris comentou no início, nós estamos aqui no nosso segundo call de resultados, né? A companhia passou por esse processo de abertura de capital, que foi um grande aprendizado para nós. E aqui com muito orgulho que a gente apresenta o resultado veio de uma forma bem interessante, a gente está conseguindo alcançar os resultados que a gente tinha planejado inicialmente. Se puder passar o slide, por favor, para a gente, o primeiro da apresentação de resultado, esse. Então a gente está bem satisfeito com relação ao desempenho da companhia com o crescimento e o planejamento com o crescimento orgânico e inorgânico. Em relação à receita líquida, a gente está crescendo 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. Demonstra aí o nosso potencial. O grupo sempre apresentou um crescimento historicamente, né? A gente sempre teve esse crescimento exponencial, nunca foi menos de 2 dígitos. O nosso EBITDA apresentando aqui 40%, ou seja, mantendo a margem com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, tá? Com manutenção de margem. O lucro líquido, e até uma das perguntas aqui que já surgiram no nosso chat, tem bastante pergunta já, mas já cobrindo essa pergunta, que foi do Max da Empíricos, e é bem interessante a gente explicar o que é esse efeito. Nós tivemos aqui um efeito da pré-liquidação das dívidas, né? Nós fizemos como era, já estava no nosso prospecto. A ideia era nós, e foi, né? Nós fazemos a redução do custo de dívida nosso. A companhia antes do IPO, obviamente, tinha um rating diferente do que tem hoje. Então, nós tínhamos um custo de dívida elevado. Não havia sentido nós mantermos um caixa elevado pela captação, né? Pela captação primária, e manter a dívida num custo elevado. Então, a estratégia foi fazer 100% da quitação dos capitais de giro. Esses capitais de giro foram tomados à época para colocar em prática nosso crescimento inorgânico. Então, e eles tinham um prazo médio aí de 4 a 5 anos ainda. Então, o que nós fizemos foi a quitação desses empréstimos, obviamente que há um custo com relação a isso. Então, ali a gente fez até no slide ali do lucro líquido. Se não houvesse esse resultado, que é um efeito temporal, obviamente, porque eu vou deixar de ter esse custo ao longo do tempo, e pelo contrário, ter até um resultado financeiro melhor, se eu tivesse mantido as dívidas, ainda assim nós teríamos crescido 31%. Então foi uma estratégia bem interessante que a gente fez tudo isso. Obviamente que a gente tem conversado com as instituições financeiras para ter uma linha de crédito disponível que demonstra a bancabilidade da empresa, né? E essas linhas têm vindo ratificando que o nosso rating agora é diferente, então tem vindo com um custo bem mais interessante. Óbvio que não vamos tomar agora, estamos com uma estrutura de capital interessante, como pode ver, temos um caixa ainda relevante. Então, a gente vai deixar para um momento oportuno para retomar isso, né? E colocar em prática
todo o nosso plano de expansão com relação a crescimentos orgânico e inorgânico. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui vamos dividir nos negócios, Environment e Response. Então, com relação ao resultado de Environment, pode passar. A Environment apresentou um crescimento de 27% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Aqui são os contratos que nós temos de gerenciamento total de resíduo. Foram implantados contratos ao longo desse ano, do primeiro e segundo TRI, e agora eles estão, depois de implantados, né, a gente sempre comentou que os contratos, ele tem um tempo de mobilização, que chama, que é desde a contratação e CAPEX desses contratos, né, até de fato o início da operação, o início do faturamento. Então os contratos já estão 100% mobilizados e iniciado o faturamento. Estamos colhendo os frutos aí em termos de receita. Em termos de EBITDA, também tivemos aí uma margem significativa de 25,7%, uma manutenção da margem. Na verdade, houve de fato uma pequena pressão aqui na margem por conta, primeiro das regionais comerciais que a Cris comentou, né, que nós estamos tendo OPEX com relação a isso. Isso visa a aceleração do crescimento, como a gente bem destacou durante o processo de roadshow. O gargalo da Environment passa a não ser mais financeiro, por conta de capital de giro, etc., e sim time. Então, o que visa é a gente prospectar mais, ter mais clientes no pipeline, né, e acelerar esse crescimento, porque, obviamente, é uma venda que tem um ciclo de venda muito alto. Né? Então, aqui a gente está fazendo um OPEX visando acelerar esse crescimento de Environment. Tenho certeza que o plano está muito bem traçado e muito bem mapeado com relação aos nossos targets de clientes. Pode passar, por favor. Com relação ao Response, pode passar. Aqui eu separei nas operações Brasil e internacional, né? No Brasil, nosso plano é o crescimento orgânico, como a gente já vinha sempre destacando. Então, nós tivemos um crescimento bem interessante, que vai muito daquele nosso primeiro, também as regionais comerciais, que estão já prospectando negócios e trazendo negócios para a gente, com relação às mensalidades, aquele bimensal que a gente recebe pelo tempo de resposta, né? E o oferecimento de novos serviços através das bases, né? As parcerias com as concessionárias, com as seguradoras. Estamos colhendo bons frutos com relação a isso. Com relação ao trimestre anterior, nós fizemos 4 novas bases no Brasil, de novo, dentro daquele plano que nós tínhamos inicial de expansão das bases para ganhar aquele tempo ótimo de resposta, e também, novamente, aquele oferecimento de novos serviços que vai muito daquele modelo que nos Estados Unidos é muito comum, do schedule work, ou seja, a gente oferecer as manutenções programadas. Com relação à EBITDA, também manutenção de margem, coincidentemente a mesma margem do trimestre anterior, né? E também lá fora, né, a gente pode destacar aqui, como o Yuri comentou, e também tem uma pergunta com relação a isso da Allied, agora não me recordo quem fez, que tem bastante pergunta aqui, mas enfim, o crescimento da Allied de 45% com relação ao segundo TRI de 20%, tem um efeito câmbio sim, mas é imaterial, né? Do segundo TRI de 20 para o terceiro não houve uma variação cambial tão grande, então se nós expurgarmos esse efeito vai para 41%, então é crescimento orgânico puro na Allied. Esse crescimento vem, como o Yuri destacou, de demandas dos clientes multinacionais brasileiros, que estão nos demandando, sabendo que nós temos uma estrutura nos Estados Unidos, estão nos demandando lá. Então demonstra que o plano que a gente traçou com relação a isso, né, que é ter a estrutura global para fazer com que esses clientes, pela demanda dos próprios clientes, né, a gente possa atender e crescer organicamente nos Estados Unidos. Então vem muito disso, o crescimento foi expressivo sim, né? O Chile, nós estamos implantando diversos contratos lá também, principalmente com concessionárias, né? Também está uma expansão bem interessante com relação ao Chile. E a mesma coisa em UK, como o Yuri também aqui destacou, tivemos o tempo de maturação de UK, compramos lá em outubro de 2018, já mais do que viramos um resultado que quando compramos era uma divisão de uma companhia que não tinha grandes investimentos, fizemos os investimentos lá,
estamos colhendo o fruto agora de um resultado satisfatório. Eu vou passar rapidamente aqui os KPIs de Response, para vocês anotarem. Então, no Brasil, como eu comentei, nós abrimos 4 novas bases. No Chile, com relação ao TRI anterior, nós abrimos uma nova base. Em UK, continuamos com as mesmas 12 bases. E nos Estados Unidos, abrimos uma nova base, em Houston. Com relação ao número de contratos Brasil, são 3.825 contratos que nós fechamos no terceiro TRI de 20 e 712 ocorrências. Com relação à América Latina, foram 190 contratos, base terceiro TRI de 20 e 63 ocorrências. Com relação ao Reino Unido, são 125 contratos e 873 ocorrências. E Estados Unidos não há contratos, aqui é um modelo diferenciado. Ela tem muita manutenção programada, mas não tem esse modelo do stand-by. Foram 253 ocorrências, aqui de novo demonstrando que exponencialmente a gente está atendendo mais e atendendo clientes multinacionais, principalmente aqui por nós termos referência no mercado brasileiro. Eu acho que é isso. Pode passar para o próximo. Com relação a indicadores de RH, aqui só falar sobre o exponencial crescimento que nós tivemos com relação a pessoas, né? Isso vem muito também das aquisições que nós fizemos durante o trimestre. Nós vamos falar um pouco isso porque já vi que tem bastante pergunta. E o que a gente sempre dá de destaque aqui é o respeito que a companhia tem à diversidade. Então, novamente, demonstrando que nós temos um quadro geral entre homens e mulheres, de 18% de mulheres e 82% homens, mas em cargos de gestão esse indicador cresce exponencialmente. Muito demonstra também que a gente aqui tem esse respeito à diversidade. Quando nós colocamos esse indicador aqui só Brasil, isso cresce mais ainda. Em cargos de gestão nós temos de executivas mulheres, né? Então, novamente demonstra esse perfil da companhia, né, de diversidade. É isso. Podemos partir para o... Parabéns, Tiago. Vamos ficar aqui agora à disposição para poder iniciar as respostas. Isso aí. Podem mandar no chat. Eu já acho que passando para o pessoal. Bom, vamos lá. Como eu comentei aqui, o Max da Empíricos perguntando sobre a despesa financeira, eu já falei, já comentei aqui no slide que foi o efeito do pré-pagamento. Né? Então, o que a gente visa aqui é redução de custo ao longo do tempo, então, ter mais lucro líquido daqui para frente. Ele também pergunta com relação às aquisições, se a gente está estudando oportunidades no segmento de environment. Sim. Né, avisa as aquisições que nós fizemos, principalmente aqui da Verdigaia e da Âmbito, que corrobora com isso, que nós oferecermos uma solução completa para o cliente. Né, então, faltava em nosso portfólio essa parte de inteligência artificial. Nossa expertise sempre foi o manuseio, né, do resíduo em si. Como a gente fala, desde a geração do resíduo, que normalmente é no final do processo produtivo do cliente, até a valorização dele no conceito da economia circular. Estamos trazendo agora essa parte de inteligência artificial, né, que com certeza vai agregar bastante. Além de agregar no oferecimento do serviço completo, ainda tem um potencial enorme de cross-selling. Como a gente comentou aqui, juntando as duas companhias adquiridas e nos tornando líder nesse segmento de software aqui no Brasil, a gente agregou mais de 2.700 clientes na carteira. Em grandes indústrias, grandes players, onde a gente pode ter acesso, obviamente, a esse canal de contratação e, como a Cris comentou, exponenciar mais ainda o nosso crescimento com relação a gerenciamento de resíduo e também de response, obviamente. Bom, o Leonardo aqui, da CTM, comentando do crescimento da Light, eu também durante o slide falei, que ele perguntou qual é o efeito cambial, então 45% de efeito real
né, em reais e 41% expurgando um efeito de variação cambial. Então demonstra aí o crescimento orgânico da Light. Isso além de, deixa bem claro que além desses clientes multinacionais brasileiros nos demandando lá, vai muito também que nós já iniciamos a padronização e a estandarização da operação da Light. Então a Light já começou a atender emergência nos moldes brasileiros, onde a gente sempre comentou que aqui a gente tem esse potencial de atender emergência em qualquer tipo de modal, em qualquer tipo de transporte, né, com qualquer produto químico. Então, nós já iniciamos isso na Light, agora, obviamente, vai haver a centralização com a aquisição da One Stop e da Intracoastal. Aqui o Max também pergunta do ISD, sabendo se o ISD é um tema do momento dos investidores estrangeiros, estão buscando investir em empresas inseridas neste contexto, nós estamos conversando com investidores estrangeiros ou estamos sendo abordados por eles. Sim, na verdade, durante o Roadshow nós tivemos a presença de bastante estrangeiro, e no nosso booking hoje tem a presença de bastante estrangeiro. Acho que o tema ISD apresentado pelo Onar aqui é de fato um tema que está... os investidores estão bem de olho nisso, né? Criando fundos exclusivos para isso. Então, lógico que a companhia visa capturar tudo isso. E sim, nós estamos sendo abordados periodicamente por fundos estrangeiros, querendo conhecer a companhia e entender onde nós podemos ajudá-los com relação a isso. E só reforçando aqui, a Ana já falou, ISD está no nosso DNA. Environment é o nosso negócio. Social, nós cuidamos, além dos nossos colaboradores, da sociedade em si, respondendo à emergência, cuidando do meio ambiente. E governance, nós estamos no novo mercado e seguimos todos os padrões, né? Então, estamos prontos para atender qualquer tipo de demanda. Softwares, né? Além, lógico, da governança dos softwares, que nos ajudam aqui toda a parte legal, né? Nos ajuda e ajuda nossos clientes com toda a parte legal. Deixa eu ver qual mais aqui. O Derek pergunta sobre o crescimento de receita e EBITDA. Nesse trimestre, se houve influência de aquisições. Na verdade, as aquisições dos Estados Unidos não, porque elas foram feitas na última semana de setembro. Então, a consolidação vai acontecer a partir de 1º de outubro. As contas patrimoniais foram consolidadas, né, no semestre, mas de resultado não. Tem o efeito inorgânico de aquisições não relevantes, né, que foi as empresas de software, mas nada relevante. Ele também comenta que das informações com relação a essas aquisições, elas estão nas notas explicativas. A gente acabou colocando na apresentação aqui, mas é só o pessoal consultar lá, que tem toda a informação com relação à alocação de ágio, etc., dessas aquisições. Deixa eu descer um pouco mais aqui para ver as outras perguntas, tem bastante. E o João Pimentel, do BTG, pergunta também da despesa pessoal com environment. Isso é um assunto interessante. De fato, houve um crescimento com relação à despesa com pessoal. Houve a aquisição, e aí oportunisticamente nós fizemos, não uma aquisição relevante, mas bem oportunística em relação a que estava dentro de um contrato nosso de uma indústria de alimento e bebidas. Nós fizemos essa aquisição porque ela foi uma indicação da própria indústria para nós, porque eles são especializados em fazer o manuseio e separação de produto reciclável, e de fato é mão de obra pura, né? Então essa companhia trouxe toda essa mão de obra aqui para dentro da Ambipar, né? Então teve esse crescimento por conta disso. Nós, inclusive, abrimos na linha do modelo, se vocês repararem, uma linha de receita para isso, né? Então, será aí é muito importante esse nível de transparência. Nós vamos destacar para vocês o quanto esse modelo de negócio dentro do Total Waste Management vai trazer de receitas para a gente, mas, obviamente, traz a despesa com o pessoal, porque é mão de obra.
Aqui, de novo, essa aquisição visa estar cada vez mais dentro do cliente, cada vez oferecendo o serviço completo, e ele nos indicou isso, falou, gostaria que a Ambipar estava sabendo do nosso plano de expansão inorgânica também no Brasil, e oportunisticamente nós fizemos essa aquisição. Deixa eu ver quem mais aqui. Só complementando aqui a resposta do Tiago, além da o ponto inicial foi essa indicação do cliente para esse atendimento, mas quando alguns outros clientes souberam também desse assunto, então já é um negócio que ele entrou e ele já está sendo demandado por outros clientes nossos. Então, o nosso portfólio dentro dos outros clientes, ele vai ter um crescimento interessante em função de nós fornecermos esse tipo de mão de obra especializada aí para alguns segmentos. Então, ele começou num ponto e já estamos aí vendo várias outras oportunidades. Legal. Bom, o Leonardo aqui da CTM também pergunta com relação ao pré-pagamento das dívidas, como ficou o custo médio, que nós mantivemos de dívidas no balanço da companhia foi somente o leasing e Finame, então tem um custo ali de CDI, mas na verdade normalmente tem pré e tem pós, mas um custo já bem mais interessante, muito porque obviamente tem o bem em garantia do próprio financiamento. Tá? Então, de capital de giro nós zeramos a nossa posição. Deixa eu ver o Vinícius aqui da Quantitas. O Vinícius fez bastante perguntas no mesmo, então deixa eu só ler aqui. Bom, ele fala, bom dia pessoal, parabéns pelo resultado. O foco da aquisição da Verdigai e da Ambit é a criação de um terceiro negócio relevante na companhia, ao complementar o portfólio e a base de clientes. Exatamente isso. Então, é isso que eu já vinha comentando aqui. Qual a relevância, imaginam, que esse tipo de atividade pode ter na companhia? Eu acho que pode trazer bastante crescimento, sim. É um negócio, o Davis pode até falar melhor aqui, mas é um negócio que a gente está vendo com bastante carinho. A inteligência artificial, né? Eu acho que é um grande potencial de crescimento para a gente. Né? Acho que o fator mais relevante primeiro, Big Data. Primeiro é controlar essa massa de dados toda que essas duas organizações possuem, né? A Ambit já nos seus 35 anos lidando com gestão ambiental, a Verdigai nos seus 21 anos. Então, nós estamos falando de um volume de massa de dados extremamente relevante hoje para fazer interpretação de parâmetros ambientais. Então, obviamente, essas duas organizações juntas transformam a Ambipar em líder de gestão ambiental nesses dois elementos, no que concerne a gestão de riscos e compliance de sustentabilidade. Então, ou seja, já abarcamos aí o conceito resíduo, mas agora temos condição de medir parâmetros, né, de resíduos sólidos, líquidos, gasosos, enfim, tudo aquilo que é definido por parâmetro legal, há agora o controle, né, principalmente no Brasil, mas é claro que excede em outros territórios também, mas parâmetros, monitoramento de parâmetros em todo o território nacional. Parâmetros de grandes organizações. Agora, imagina interpretar isso com a inteligência artificial e poder dar respostas mais seguras de gestão ambiental para as organizações. Então, quando se fala de ESG, né, de indicadores de sustentabilidade, de governança, mas com informação clara, né, com interpretação clara desses requisitos. Até porque o Brasil é uma fabriquinha de produzir leis, né? Tem-se aí mais de 1.400 novos requisitos por mês, e com a inteligência artificial, com a interpretação clara disso e com a explicação clara disso para a atividade industrial, obviamente coloca a indústria brasileira num outro nível, né? Com uma facilidade maior de entender de sustentabilidade, de entender de parâmetros ambientais e, obviamente, tratar resíduo. A gente sempre pensa em resíduo como resíduo sólido, mas estamos falando de todos os tipos de resíduos que hoje, né, são
controlados por dispositivos legais, e muitas vezes o empresário não conhece. E aí a Ambipar passa a ser líder, né, nesse segmento, líder envolvendo número de organizações atendidas e número de parâmetros controlados. E aí é a graça disso tudo. Isso mesmo, David. E complementando isso que você falou, com a entrada da Vertigai e da Âmbito, o Grupo Ambipar cria mais uma barreira de entrada. Isso é bem importante e fomenta aí cada vez mais o nosso negócio e a nossa presença, né, no mercado. Sim. E é claro, o que, obviamente, uma informação anterior era os padrões ISO 14001 no Brasil. Então, se nós pegarmos o volume de organizações agora na base da Ambipar, né, que passa de mais de 4.000 clientes atendidos por essas duas organizações, num volume pouco maior que 4.000 organizações certificadas ISO 14001, dá para falar que praticamente dominamos esse tema gestão ambiental e monitoramento de conformidade legal aplicável no Brasil. Isso mesmo. Ótimo. Isso aí. Bom, e aí o Vinícius aqui também pergunta com relação à pandemia, né? Só resumindo o que ele escreveu, tipo, o ambiente de negócio passado do pior momento, como a gente está vendo, perspectiva para o próximo trimestre, né, com relação à pandemia e crescimento da demanda de serviços de contaminação. Como a Cris apresentou ali no slide, né, ações e impactos que a gente tem com relação à Covid-19, o grupo tem essa característica de inovação, né? A gente cria produtos, cria novos serviços, mesmo em ambientes de crise, tanto que isso demonstra a resiliência do grupo historicamente, né? A gente tem essa resiliência, a gente cresce sim e sim, né? Mesmo em momentos de crise. Passado o pior momento, o que a gente vê é sim um ambiente melhorando, o nível de ocorrência voltou ao patamar pré-Covid em response. Então, a gente vê o nível industrial retornando de fato, né, e a gente está com grandes perspectivas com relação ao crescimento do próximo trimestre. A demanda do serviço de descontaminação, óbvio que a gente vê aqui no curto prazo a demanda se mantendo, né, mas eu acho que esse serviço de descontaminação ele veio para ficar. Né? Acho que são novos hábitos. Né? Fala de novo normal, acho que é um hábito que vai se manter. Né? Ele provavelmente, aí, com algumas enquetes que nós fizemos com os nossos clientes, a tendência é essa. Eu posso dizer que a periodicidade ela pode mudar, mas o serviço vai ser mantido sim, e o Thiago falou muito bem aí na nossa resiliência. No início da apresentação, nós vimos oportunidades de abrir alguns mercados que antes nós não estávamos, principalmente no varejo, e hoje esse mercado a gente percebeu que ele é comprador e estamos numa prospecção muito forte com eles, e com este assunto que entrou agora de mão de obra, a gente percebeu que tem uma procura grande. Estamos com expectativas muito positivas para o último mês agora, dezembro, e a partir do ano que vem, desse negócio realmente ter uma linha interessante aqui com relação a faturamentos e EBITDA. Legal. Bom, o Christian da PwC pergunta com relação à expansão para os demais países da América Latina. Nós temos sim um plano, né? Óbvio que o nosso foco é Estados Unidos, tá? Um mercado, não precisa nem falar o tamanho do mercado. O mercado da América Latina, ex-Brasil, aqui obviamente um pouco mais restrito com relação até a né, e tamanho da indústria em si. Mas nós, por exemplo, acabamos de abrir uma base na Colômbia, estamos vendo algumas oportunidades lá. E os demais países a gente sempre olhando qualquer tipo de oportunidade que possa vir a ter. Mas aí, normalmente, como foi o Chile, Peru, Greenfield, e aí a gente vai crescendo organicamente. E também sempre olhando a oportunidade, mas devido ao tamanho, novamente, de indústria e etc., não há um crescimento relevante esperado. Com relação, o Vinícius da Quantitas pergunta com relação às equipes comerciais, se elas já começaram a trabalhar 100%, mesmo com as restrições do Covid. 100% não, eu acho que eles estão aí em velocidade de cruzeiro, estão trabalhando muito. Nós já temos aí, passa de milhares de propostas no mercado, já temos um percentual, eu não consigo falar com exatidão agora, de negócios que já estão
fechados, agora só vai ter prazos de implantação, porque fornecedores anteriores, as saídas são 60 dias, 90, enfim. Então, nós tivemos com essas equipes, e estão trazendo resultado, sim. Tiveram um período que nós tivemos que deixar essas equipes aqui conosco para treinamento, então nós, uns 2 ou 3 meses, com basicamente todas essas equipes, é um time grande. Para cada regional, nós temos um coordenador e 10 pessoas, analistas comerciais. Eles tinham que entender os nossos negócios, fizeram treinamentos aqui nas nossas bases, foram visitar alguns dos nossos clientes para terem um entendimento, e hoje todos eles já estão no mercado prospectando de norte a sul. E o resultado está vindo e vai ser bastante positivo. Vamos aqui, pessoal, desculpa que tem bastante perguntas, então estou tentando cobrir todas aqui. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. O Vinícius já falando das regionais. Bom, aqui o Bruno da Truxt pergunta sobre o CAPEX da Hazmat Logistics, que ele foi bastante grande, se a gente pode manter como um novo normal aqui também, falando de novo normal. De fato, tivemos um CAPEX na Hazmat Logistics. Um dos benefícios da abertura de capital foi a visibilidade da companhia, então estamos sendo bastante procurados também para esse tipo de serviço, né? E aqui também a Hazmat Logistics acaba trazendo essa segurança para as indústrias químicas que nós fazemos o transporte, porque nós temos o response, né? Somos especialistas, temos o know-how dentro do grupo de manuseio de produto químico, então a partir do momento que o pessoal acho que viu essa sinergia, está cada vez maior com relação a contratos da Hazmat também. Obviamente que são negócios, tem também um retorno interessante. Então nós fizemos sim alguns investimentos por conta de novos contratos dentro da Hazmat Logistics e tem bastante coisa no pipeline. Então a gente visa um crescimento aí bem interessante no curto prazo da Hazmat Logistics, curto e longo prazo, mas também nós vamos, à medida em que tiver dentro do nosso ROIC esperado, a gente vai sim entrar nesse negócio e trazer essas oportunidades para dentro do grupo. A sinergia ela acontece naturalmente, né? Quando as indústrias sabem do nosso know-how aí de respostas de emergências e principalmente focado em químico e petroquímico, a sinergia vai acontecendo, as indústrias vão enxergando o nosso portfólio e a busca ela é constante. E a gente hoje estamos todos focados em não perder essas oportunidades, né, Thiago? Isso. É isso, pessoal. A gente acabou, tentei cobrir todas aqui, já são 11, que era o nosso prazo esperado aí com relação ao resultado. Nós estamos bastante satisfeitos com o resultado, espero que vocês tenham ficado também. A gente pode, obviamente, a equipe da RI está disponível para qualquer tipo de contato, a gente marcar calls com vocês para qualquer tipo de detalhe maior com relação à estratégia, etc., e os números. Então, a gente fica à disposição, né, Cris? Novamente, eu agradeço aí a oportunidade de todos, não só o Thiago, todos estamos à disposição de vocês, através aqui do nosso RI, também, que nosso CFO, o Thiago. Estamos bastante satisfeitos, realmente, com a entrega que nós estamos fazendo e com uma expectativa cada vez mais positiva para os próximos meses. O trabalho desse ano foi um trabalho árduo e a gente percebe no mês a mês que nós estamos já conseguindo colher esses resultados e cada vez mais uma equipe aqui, um time forte, um time bem integrado para cada vez o grupo estar aí no topo como referência de empresa, como referência de SD, como referência de sustentabilidade, de valorização, de resposta, enfim, esse é o nosso orgulho, essa empresa é a nossa empresa e para o ano que vem a gente vai estar muito mais fortes.
Bem, que de novo, eu tentei passar aqui o máximo de perguntas possível dentro do prazo. Caso tenha ficado alguma que a gente não conseguiu cobrir, o RI está à disposição, a gente fazemos os calls aí com vocês e vamos esclarecer as dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia.